Precisa em oração, irmãos, nesse momento? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por este ambiente em que nós podemos nos reunir, Senhor, para falar da Tua Palavra, para conhecer mais de Ti, Senhor, e crescermos, Senhor, no conhecimento de Ti. Nós pedimos, Senhor, iluminação sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, que o que aprendamos aqui, Senhor, não fique no nosso intelecto, mas desça ao nosso coração e nos transforme, Senhor, e nos conforme mais e mais à imagem de Jesus. Abençoe, Senhor, os irmãos que estão para chegar, abençoe também o nosso culto que virá a seguir e nos abençoe, Senhor, nesse momento também. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar, irmãos, a nossa aula fazendo a leitura da pergunta número 62 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 62. Dando continuidade ao tema da justificação pela fé, que foi iniciado na semana passada. Pergunta de número 62. Diz o seguinte: mas por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus, pelo menos em parte? E a resposta diz: porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme à lei de Deus. Entretanto, nesta vida, todas as nossas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas pelo pecado. Antes de tratarmos da questão da justificação, vamos compreender o que são boas obras, de acordo com a Bíblia, e quem pode praticá-las. Quando você ouve a palavra boas obras, o que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Eu particularmente penso em uma pessoa que alimenta os famintos, alguém que visita asilos, orfanatos, hospitais, uma pessoa que dá lugar para idosos no ônibus. É isso que a gente pensa quando nós pensamos em boas obras. E é bem verdade, nós sabemos que as boas obras, essas boas práticas, na realidade, elas não são uma exclusividade dos cristãos. Eu conheço muitas pessoas, você também talvez conheça, diversas pessoas que são extremamente caridosas com os pobres, pessoas com uma moral elevadíssima, uma moral até às vezes melhor do que a de um cristão. E temos vários exemplos ao redor do mundo. Por exemplo, Bill Gates. Bill Gates, ele é o fundador da Microsoft, ele criou uma fundação, ele é um dos maiores filantropos do mundo. Ele contribui com bilhões de dólares todos os anos para pesquisas de Alzheimer, para a cura da ebola e da malária, e também investe na educação de diversos países subdesenvolvidos. Por que eu citei o Bill Gates? Porque ele é um exemplo de pessoa que contribui com a sua energia, com o seu tempo, com o seu dinheiro para melhorar a vida de outras pessoas. E como ele, existem diversas outras pessoas ao redor do mundo. Então, uma pergunta devemos nos fazer quando nós olhamos, por exemplo, do Bill Gates ou de qualquer outra pessoa que tenha boas práticas. A sua atitude de ajudar o próximo, de investir seu dinheiro, seu tempo e sua energia, podem ser consideradas boas obras, de acordo com a Bíblia? Alguém se arrisca a responder? Aquilo que uma pessoa faz ajudando os famintos, visitando hospitais e orfanatos, mesmo não sendo cristã, pode ser considerada uma boa obra, de acordo com a Bíblia? Por quê? Exatamente. Em termos bíblicos, embora não cristãos possam ter práticas que contribuam socialmente para os seres humanos, elas não podem ser consideradas boas obras, no sentido bíblico da palavra. Desse modo, nós podemos dizer que existe uma diferença entre boas práticas, que são praticadas por qualquer pessoa, mesmo não sendo cristã, e boas obras. A própria Escritura, ela reconhece que os descrentes, aqueles que não são de Cristo, podem ter práticas que são adequadas, que são boas. Tomemos, por exemplo, Ciro, o rei da Pérsia. O rei Ciro, ele foi aquele responsável por permitir que os israelitas voltassem para Jerusalém depois do exílio. Vamos ver o que diz Isaías 44. Isaías capítulo 44, versículo 28, e depois nós vamos ler Isaías 45, dos versículos 1 a 5. Ciro é um exemplo de uma pessoa que teve boas práticas, mesmo não sendo um servo do Deus de Israel. Isaías capítulo 44, versículo 28. Vejam o que diz aí. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então Deus está dizendo claramente aqui que o rei Ciro da Pérsia,
ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Ele faria aquilo que o Senhor gostaria que ele fizesse, ou seja, ele permitiria que o povo retornasse a Jerusalém e edificasse aquele templo que havia sido destruído. Mas agora vejam o que diz o capítulo 45 de Isaías. Isaías 45, dos versículos 1, e depois a gente pula para o 4 e para o 5. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, está falando de Ciro, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então percebam que no capítulo 44, ele fala que Ciro é um instrumento dele, que Ciro vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça, mas no capítulo seguinte, o texto afirma que Ciro não conhece ao Senhor. Ele não é um convertido, embora ele faça coisas que sejam adequadas para o povo de Israel. Então, por mais que ele tenha feito algo correto, sua atitude não pode ser considerada uma boa obra, porque boas obras, de acordo com a Bíblia, exigem não só uma atitude exterior correta, mas uma disposição interior adequada. E que disposição interior adequada é essa? É o propósito, o desejo de glorificar e honrar a Deus. Então percebam que as boas obras exigem tanto algo externo quanto algo interno. Pessoas que fazem caridade, por exemplo, elas têm uma atitude meramente externa, mas não necessariamente elas querem glorificar a Deus com as suas atitudes. Portanto, não podem ser consideradas boas obras. Então, em outras palavras, apenas os cristãos, apenas pessoas convertidas, de acordo com a Bíblia, são capazes de praticar boas obras. Vamos ver alguns textos e depois nós vamos entender onde eu quero chegar. Vou pedir para alguns irmãos lerem, por gentileza. Henrique, por favor, Mateus 5, versículo 16. Tiago, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Sloane, 1 Pedro 2, 12. Rosana, 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios 9, versículo 8. Josane, 2 Timóteo 3, 17. Pode ler. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aquele jovem, um discípulo chamado Tabita, e traduzido se diz Jó. Este estava cheio de boas obras e de maus fazia. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Obrigado. Os irmãos conseguem identificar algumas semelhanças entre esses 5 textos? Qual é a semelhança entre todos eles? Deus está sendo glorificado. Sim. Além disso, os 5 falam de boas obras. Tem mais uma semelhança entre os 5. Os homens veem essas boas obras? Não. Glorificam, não? Alguém se arrisca? Qual é a semelhança entre esses 5 textos, além da questão das boas obras? Não é nada linguístico, nem nada assim, é coisa simples. Todos são filhos. Todos foram chamados. Todos são convertidos à família. Exatamente. A semelhança entre os 5 textos é que as boas obras sempre estão se referindo a cristãos, a pessoas convertidas. Se vocês fizerem uma pesquisa do termo boas obras, no plural ou no singular, na Bíblia, vocês vão ver que quase sempre, na maioria dos casos, está se referindo a cristãos. Ou seja, de acordo com a Bíblia, as boas obras são uma prática dos cristãos e não dos ímpios. Os ímpios não podem praticar boas obras porque as boas obras demandam essa postura externa, esse fazer ou não fazer externo e essa intenção interior que é glorificar a Deus. Alguém tem a Confissão de Fé de Westminster aí, para nós lermos? Capítulo 16.
o item 7 das boas obras, o título. Capítulo 16, o item 7. As boas obras feitas por não regenerado. Pode ler se tiver achado. As boas obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosos e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Obrigado. Então perceba que a confissão fala que as obras praticadas pelas pessoas não regeneradas, por não cristãos, elas são externamente, ou seja, quanto à matéria, úteis. São coisas que favorecem os homens. Por exemplo, uma pessoa que não mata, ela cumpre o mandamento meramente externamente, de modo externo, mas não é uma boa obra o que ela pratica porque falta essa intenção de glorificar a Deus na sua conduta. Então, as obras dos não regenerados não são boas obras, na realidade. São boas práticas, mas em termos bíblicos não são consideradas boas obras. Elas são úteis, tanto a si mesmo como aos outros, mas porque procedem de corações maus, não purificados, não são feitas devidamente, certo? Segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. Então, mais uma vez, ímpios, pessoas não regeneradas não praticam boas obras. Apenas cristãos são chamados à prática dessas boas obras. Alguém tem alguma observação? Pergunta? Nesse sentido, é por isso que quando Jesus está falando a respeito da prática da oração e do jejum, ele deve ser feito de forma particular para que seja recompensado, né? É uma boa obra naquele texto. É por isso que a oração pode ser uma boa obra, né? Porque tem o intuito de glorificar a Deus, enfim, é feito pela fé e pelo coração regenerado. Ainda que, de modo geral, as boas obras sejam mais fáceis de serem identificadas nessas obras de caridade, né? Nessas boas atitudes para com outras pessoas. Mas Jesus fala de um galardão, de uma recompensa para a oração e para o jejum. Tanto é que ele fala, olha, aqueles que oram em praça pública tentando receber louvor dos homens, eles já receberam o seu galardão, eles já foram recompensados pelas suas obras. Você vai falar de Efésios capítulo 2 aí, né? Eu nem lembro se eu anotei aqui, mas você quer ler? Não, me chama a atenção para algo interessante, que Efésios capítulo 2 fala da condição humana antes de Cristo, e como ele foi vivificado para poder, e fala que nas vivificações, Efésios fala que nós somos feituras de Deus, essa segunda vida, vamos dizer assim. E somos feituras de Deus que Ele dá em Cristo Jesus, que é super importante a gente ter, para a igreja. Eu não vou mencionar Efésios, mas eu vou mencionar Romanos e Tito, que falam algo semelhante também. E aí ele deixa claro aqui sobre a forma que fomos, da onde nós estávamos, a transição que passamos através de Cristo e o objetivo que nós somos como cristãos. Da base, que esse termo feitura aí também é muito importante, que fala sobre algo que Deus fez, planejado, com esmero, com dedicação, como uma obra de arte. E aí ele traz à tona o objetivo no qual nós fomos feitos de Deus. Nós só que não é porque a gente é cristão e está fazendo algo, um pouco nesse sentido, é que automaticamente está sendo uma boa obra. Sim. Pode ser que mesmo cristão esteja fazendo algo sem ser para glorificar a Deus. Então, é uma coisa automática. Tem que estar em mente que está fazendo para a glória de Deus, não para ter aquela aparência de pessoa boazinha, gente boa e tal, porque muitas das vezes, né, a gente pode incorrer nesse erro, nesse pecado. Mesmo a gente que é cristão, que tem essa condição de fazer para glorificar a Deus, tem que ficar com isso mesmo.
Até mesmo os regenerados eles têm essa capacidade de fazer coisas que externamente são exigidas pelos mandamentos de Deus, mas internamente é para status, para mostrar que é um bom cristão. Mesmo nós podemos fazer obras más, mas só o cristão é capaz de fazer boas obras. É interessante esse fato de a gente falar fazer boas obras. Eu lido com uma pessoa que ela sempre, quando ela faz alguma coisa para alguém, ela é cristã, né? Essa pessoa é cristã. Às vezes, no decorrer do dia, do nosso dia, a gente faz uma boa obra, mas aquilo assim tem que ser passado desapercebido, né? A gente não ficar se gloriando com aquilo. Ah, eu peguei a bolsa de uma senhora pesada e subi no ônibus com ela e ficar falando com as pessoas, né? E tem gente que já acha que fazendo aquilo é uma honra tão grande que fica comentando, né? Eu peguei, eu fiz e eu converso muito com uma pessoa que ela fala, não, eu ajudei fulano, eu ajudei com dinheiro e tal, porque a vida é uma troca, né? A vida é uma troca. Fica usando esse termo sempre. A vida é uma troca, a vida é uma troca, e as pessoas às vezes não reconhecem aquilo que Deus fez por nós, né? Achando que vai receber de volta o que ela fez assim como obrigação. Isso é muito forte, né? E acontece conosco, porque nós somos pais, mas tem pessoas que levam isso muito a sério. Tipo, eu vou fazer, porque um dia ela vai fazer por mim também. É muito grave, porque a gente vai se magoar forte se a gente ficar pensando dessa forma. Porque eu vou falar disso mais à frente, a nossa natureza pecaminosa, necessariamente ela baseia tudo em mérito. Não, eu vou fazer algo para Deus e assim eu vou receber a salvação. Mesmo após a conversão, a gente continua tendo um pouco disso na nossa mente. Eu vou fazer algo para uma pessoa, que aí Deus vai se agradar comigo, mas esse ato não foi feito por amor a Deus, foi feito para eu me mostrar, para eu me exibir, mostrar que eu sou um bom religioso, um bom cristão. Mas Jesus já dá a receita. Ele fala, o que você fizer para alguém, a sua outra mão não saiba. Você não precisa estar expondo isso para alguém. A vida cristã ela é basicamente uma vida que você vive sem se exibir. Você se diminui para que Cristo cresça. As pessoas vão ver as boas obras em você não para te glorificar, mas para glorificar Deus. A pessoa vai olhar e falar, olha, aquele fulano ali fez uma coisa boa por mim, mas ele é uma pessoa humilde. E elas vão ver o caráter de Cristo em nós. Mais alguém? Eu vejo muito hoje, com as mídias sociais, né? Existe uma desculpa muito grande de que, eu vou colocar na rede social para servir de exemplo para que outras pessoas também façam. Né? A gente acompanhou as enchentes no Sul e teve muito isso, né? Muitos influencers que, eu vou expor para que sirva de exemplo para outras pessoas fazerem. Eu acho que quando você é movido pelo bem, por aquilo que Deus sempre fez com você, você não precisa ficar falando para ninguém o que você está fazendo. E no fundo essas pessoas elas querem se exibir. Elas se enganam, falando, não, elas inventam uma desculpa boa, é para inspirar outras pessoas a fazerem, mas no fundo elas querem se mostrar. Mostrar como elas são virtuosas, como elas são diferentes. Se nós não fôssemos tentados a isso, Jesus não alertaria. Você estava falando aí para os discípulos, né? Jesus está alertando os seus discípulos porque essa tentação sempre vai estar no coração orgulhoso do homem. Tem uma senhora, uma moça de oração da Assembleia, ela está ficando famosa no Instagram assim, né? Não porque ela tem uma rede social, mas porque as pessoas pedem conselho a ela e gravam. Aí um rapaz perguntou para ela assim, senhora, a senhora está ficando famosa no Instagram e tal. Ela falou assim, meu filho, eu quero ser que nem Jesus. Quando ele começou a ficar famoso, ele se escondeu no deserto. Você vê que realmente é uma senhora convertida, uma senhora piedosa e humilde. Esse deve ser o foco nosso, de não colocar holofotes em nós mesmos. Então, prosseguindo aqui, nós vimos então que as boas obras, elas são praticadas apenas por cristãos. O autor do Catecismo, ele fala aqui de boas obras dos não convertidos, mas não devemos tomar nesse sentido de boas obras como a Bíblia fala, certo? E diante disso, diante dessa constatação do que são boas obras e do que não são boas obras, o Catecismo questiona. Um não cristão pode ser justificado com base nas suas obras? Aliás, o que significa ser justo? Os irmãos devem ter aprendido na semana passada sobre a justificação pela fé. Só recapitulando um pouco,
Quando a Bíblia fala em justo, no conceito de justo, relacionado à salvação, ela diz respeito à perfeita conformidade com a lei de Deus. Ser justo, portanto, é estar perfeitamente ajustado, conformado à lei divina, desde o nascimento até a morte, sem jamais vacilar em qualquer de seus preceitos. É isso que significa ser justo, de acordo com a Bíblia, na questão da salvação. Uma pessoa justa é alguém que está conformada, perfeitamente adequada à lei de Deus, a todos os seus mandamentos, e nunca vacila e nem jamais vacilará em qualquer dos seus preceitos. E a Bíblia afirma que o homem não pode ser justificado, ou seja, ele não pode ser considerado justo e, consequentemente, salvo, porque suas obras são pecaminosas. Há, portanto, um problema de qualidade nas obras dos homens. São obras defeituosas. Por mais que os homens se julguem capazes de cumprir a lei de Deus, esse cumprir é defeituoso. Há um vício pecaminoso em cada obra que o homem pratica. Por mais que ele tente, ele não pode ser salvo por suas obras. É isso que o catecismo responde. Vejam aí a pergunta 62 novamente. Por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus? Pelo menos em parte. Porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita. A justiça que é essa conformidade à lei. E ela deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme à lei de Deus. Entretanto, nesta vida, todas as nossas boas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas por pecados. É digno de nota também que, além do problema da qualidade das obras dos homens, além das suas obras serem pecaminosas, há também um problema de quantidade. Explico. Se, por um lado, os homens praticam certas obras de maneira inadequada, de maneira pecaminosa, por outro, eles deixam de praticar determinadas obras da lei. Então, há um problema de qualidade, porque suas obras são pecaminosas, e há um problema de quantidade, porque ele não cumpre toda a lei. Vamos pensar em um exemplo. Acho que todos nós conhecemos uma pessoa que se acha digna do céu porque ela não mata, ela não rouba, ela não adultera. A pessoa se acha no direito de ir para o céu porque ela não faz essas coisas. E geralmente ela faz alegações do tipo: olha, eu não mato, eu não roubo e por isso eu tenho direito de ir para o céu quando eu morrer. No entanto, essa mesma pessoa, digamos que seja um homem casado, esse mesmo homem que fala que não mata, não rouba e não adultera, ele olha para outras mulheres com intenção impura. Percebam que Jesus, no Novo Testamento, ele fala que adultério não é só praticar o ato sexual. O simples olhar para uma mulher com uma intenção impura também é adultério. Então esse homem, por mais que ele ache que esteja cumprindo o mandamento do não adulterar, ele está adulterando. Porque o mandamento não se reduz à prática externa, ele também está na intenção do coração. Ele acha que cumpre o mandamento, mas não cumpre. Há, portanto, um problema de qualidade na sua atuação. Mas há também um problema de quantidade, porque por mais que ele cumpra, ou ache que cumpra, o mandamento do não matar, do não adulterar e do não roubar, ele ama o dinheiro. O dinheiro é a coisa mais importante na vida dele, ele não pode ver sem dinheiro. Desse modo, o dinheiro é um ídolo na vida dele. Ou seja, ele está amando o dinheiro mais do que a Deus, está descumprindo o primeiro mandamento. Então, além de cumprir inadequadamente certos mandamentos, ele deixa de cumprir outros. Então, o homem natural ele tem esse problema de qualidade e quantidade. Ele não cumpre os mandamentos adequadamente e deixa de cumprir outros. Vamos fazer uma analogia. Imaginem a lei de Deus, a lei de Moisés, como uma prova de concurso público composta por 100 questões, certo? Para ser aprovado nessa prova, a pessoa precisa responder as 100 questões e todas devem estar corretas. Mas digamos que uma pessoa, que seja um homem natural, ele responde apenas 50 questões dessa prova e deixa as outras 50 em branco. E essas 50 que ele respondeu estão erradas. Então percebam que esse homem, essa pessoa, vai ser reprovada tanto porque respondeu questões inadequadamente, quanto porque deixou de responder outras. Trazendo isso para a questão da lei, o homem ele é condenado por Deus, ele é condenado pela lei, porque ele descumpre certos mandamentos e cumpre outros inadequadamente. Então não há escapatória para o homem, não há como se salvar pelas suas obras, porque suas obras, tanto em quantidade quanto em qualidade, são pecaminosas, são errôneas. Então, a lei, para o não cristão, ela tem o propósito de ser um espelho que revela os seus pecados e impede ele de alegar qualquer mérito diante de Deus. Vejam o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20.
Diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quem são esses que estão debaixo da lei? Aqueles que não estão convertidos, aqueles que tentam ser justificados com base em suas obras. O apóstolo Paulo fala, olha, a lei diz para esses que eles se calem, que eles estejam com a boca fechada e se tornem condenáveis diante de Deus. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Então não há homem algum que possa alegar diante de Deus méritos, porque o seu cumprimento da lei é falho e incompleto, é inadequado e pecaminoso. Então o que diríamos para aquele homem que afirma que merece o céu porque não mata, não rouba e não adultera? Nós devemos dizer o seguinte, que a lei que ele julga cumprir, na realidade o torna condenável diante de Deus. Que embora ele não cometa o ato de adultério, ao olhar para uma mulher com intenção impura, ele se torna culpado de transgressão de toda a lei. O simples descumprir um mandamento o torna culpável do descumprimento de todo o mandamento. O apóstolo Tiago diz isso, em Tiago capítulo 2. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei, de toda a lei. Certo? Então, a lei de Deus, ela não é... Os seus preceitos não são isolados. Existe uma inter-relação entre cada mandamento, de modo que o simples descumprir de um mandamento torna o homem culpável de toda transgressão da lei. Naturalmente, quando nós expomos isso, surge uma questão. Se para ser salvo, o homem precisa cumprir perfeitamente toda a lei, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o homem é incapaz de cumprir essa lei, como ele pode ser salvo? Como um homem pode ser salvo na medida em que ele é impossibilitado de cumprir toda a lei, que é o pressuposto para a salvação? O Evangelho, então, é a resposta para esse questionamento. O Evangelho é uma boa notícia justamente porque ele nos mostra que nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, os méritos de outra pessoa imputados a nós. Isso é contraintuitivo porque para o homem natural, o homem natural sempre julgará que ele merece algo. Ele faz algo e ele acha que merece uma recompensa por aquilo que ele faz. Na realidade, até, o maior instrumento de Satanás para manter pessoas distantes de Deus não é, como nós poderíamos imaginar, o dinheiro, o sexo, o status, o poder, mas sim a justiça própria. A ideia de que os meus méritos, as minhas obras podem me tornar justo diante de Deus e isso me daria o direito de ser salvo. Esse é o maior instrumento de Satanás. Satanás ele não mantém as pessoas longe de Deus simplesmente oferecendo coisas. Para pessoas que estão no mundo já estão naturalmente inclinadas a esses pecados, mas o maior pecado é se achar muito justo. Se você se acha muito justo, você não acredita que precisa de um Salvador. Esse é o maior instrumento de Satanás, é a justiça própria. No entanto, paradoxalmente, a Bíblia nos mostra que a salvação só é concedida àqueles que reconhecem a sua indignidade diante de Deus. Só é concedida àqueles que reconhecem como são pecadores. Toda a controvérsia entre Jesus e os fariseus, por exemplo, é um indício disso. Vamos ver uma passagem interessante, pragmática, que trata da questão dos fariseus. Eles são basicamente um microcosmo, um exemplo de toda a humanidade. Aquela postura dos fariseus não é a exclusividade de um grupo religioso, é a conduta de todo ser humano, de se lastrear na sua justiça própria, nos seus méritos. Vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Lucas 18, 9. Vou ler só o versículo 9 por enquanto. Diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Percebam nesse versículo 9 que tem alguns detalhes interessantes. No versículo 1 desse mesmo capítulo, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. Só que aqui no versículo 9, o texto diz que ele passa a se dirigir a um outro grupo de pessoas que ele descreve como que confiando em si mesmos e crendo que eram justos. Quem eram essas pessoas que Jesus se dirige? Alguém chuta? Quem?
em parte. Se nós voltarmos no capítulo 17, nós vamos ver que os fariseus estão presentes, eles estão presentes nesse momento em que Jesus está falando, o que poderia, de fato, nos levar a pensar que esses outros a quem Jesus se dirige agora são os fariseus. Só que os evangelistas, sempre que se referem aos fariseus, se referem a eles nominalmente, ou seja, eles falam fariseus. Eles não se referem uns, os demais, os outros, eles sempre falam fariseus. Então, o que nós depreendemos disso? Que esses outros a quem Jesus passa a se dirigir são não só os fariseus, eles também estão incluídos, mas diversas outras pessoas daquela multidão que estava cercando Jesus. O que isso nos mostra, irmãos? Que essa atitude de justiça própria, de se achar muito justo e não necessitado do perdão divino, ela não é uma postura só do grupo religioso dos fariseus, é uma postura humana. O ser humano, naturalmente, é uma pessoa que se acha digna, merecedora dos favores de Deus. Só que aqui, Lucas nos mostra que Jesus se dirige aos fariseus e a diversas outras pessoas que não eram dirigentes religiosos. Eram pessoas leigas, mas mesmo assim se achavam muito justas. E vejam o que Jesus diz para essas pessoas. Versículo 10. É a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então vejam que o próprio Jesus afirma que aquele publicano, ao reconhecer a sua pecaminosidade, ao reconhecer a sua incapacidade diante de Deus, desceu justificado. Não o fariseu, que se baseava, que se fundava na sua própria justiça própria, que na realidade não existe. Ele não é justo. Ele se acha justo, embora não seja. Esse foi só um exemplo para mostrar como que é contraintuitiva a questão da justificação pela fé, porque nós sempre achamos que podemos obter salvação pelos nossos méritos. Mas a Bíblia, a todo momento, por parábolas, por epístolas paulinas, nos mostram que é o contrário. Aquele que consegue a salvação é o que reconhece que é pecador e se arrepende e clama a Cristo por perdão dos seus pecados. Esse sim pode ser salvo. Quem acredita que é justo não acha que precisa de salvação. A sua analogia foi boa, a analogia do concurso, né, da reprovação por parte de uma reprovação objetiva, né, a pessoa errou nas questões e a outra parte ela deixou em branco, no sentido de que ela toma um zero. É importante essa compreensão de que pode passar a falsa imagem, né, de que nós estamos perto de ser justificados e vacilamos por um pouco. Né? Nós fomos reprovados por pouco, ou eu tirei um 5, eu tirei um 6, É natural a gente se olhar no espelho e depois de algum tempo no Evangelho a gente achar que é bom em algum sentido, que nós fomos mudados na nossa justiça interior em algum sentido. É natural isso. E achar que a gente não é tão mal quanto outras pessoas, só que a gente tem sempre que lembrar que a nossa nota é zero, literalmente. Essa é a analogia. Nossa nota é zero todos os dias na nossa justiça. Não é que a gente foi reprovado por um pouquinho, porque esse pensamento pode ser perigoso na nossa vida prática. E a gente pode começar, em algum sentido, a ter orgulho, assim, soberbecer, achar que merece algo, ou achar que merece uma vida melhor, achar que alguns problemas, a gente não merece certos problemas muito graves, que acometem os crentes, né? Crentes são acometidos por problemas graves, e a gente pode começar a achar que esse problema eu não mereço, porque fui reprovado por tão pouco, sou melhor do que o fulano, sendo que a nossa reprovação ela é total, a gente sempre tem que lembrar isso. O padrão da lei é perfeito. E ninguém alcança esse padrão. Eu acho que tem outro detalhe aí que a gente esquece, quando a gente fala de boas obras, nenhuma boa obra que nós fazemos, seja ela achando que é a mais perfeita, que é a mais singela, a mais piedosa, ou a mais, seja lá qual característica a gente acha, seja ela qual for, ela nunca vai ser perfeita em si, como nós estamos praticando. A maioria das vezes que nós cumprimos, fazemos boas obras, não é só para a glória de Deus. Eu só estou falando partindo de nós. Se Deus não vir e converter até as nossas boas obras em boas,
momento que nós fomos salvos, e no decorrer da nossa vida, a gente praticar algo para a glória de Deus, mas muitas delas está presente o nosso orgulho, a nossa vontade de fazer para ser visto, sempre vai estar presente. Isso nunca vai ser tirado. De todas elas, pode ser a mais piedosa, a oração no monte 24 horas, sem comida, só na água. Sempre vai ter dentro de nós aquele resquício de que as pessoas estão me vendo, ou algo que eu estou fazendo para exemplo de alguém, ou as coisas que eu faço. Então, sempre vai estar presente o pecado até nas nossas boas obras. Aí, qual o dilema? Como que resolvemos isso? Essa que é a grande questão cristã. Se nós resolvemos isso pensando que nós fomos qualificados para as boas obras em si, aí a gente vai estar caindo no orgulho de novo. Então, como que a gente resolve esse emaranhado que o apóstolo Paulo fala, que dentro de mim há uma guerra constante da carne e do espírito, e aí tudo que eu faço, tudo que eu boto a mão, é unidas ao contrário, mesmo sendo cristão, mesmo sendo separado para isso, mesmo eu sendo uma pessoa que tem larga experiência no Evangelho, mesmo eu sendo um pastor brilhante que traz mensagens maravilhosas, existe lá uma presença do pecado na nossa vida. Existe aquele efeito da desilusão cósmica, que a gente pensa que sempre a gente vai estar satisfeito se nós chegarmos num ponto. Mas a gente sempre vê dentro de nós um buraco vazio que não chegou ainda. E existe uma caminhada que precisamos percorrer. Essa é a vida cristã. É isso que nos é apresentado. Nós somos porque Deus quis que fosse. Seja o que for, seja do nosso início e vai até o fim. Nós somos porque Deus quer que sejamos. E ponto. É interessante que até o orgulho de não ser orgulhoso pelas obras é pecado. A gente se sente orgulhoso até por não ser orgulhoso. E está pecando por não se sentir orgulhoso. E está sendo orgulhoso. A gente, por exemplo, vê uma pessoa na rede social ajudando os mendigos e fala, que pessoa orgulhosa, se mostrando para os outros. Eu vou lá dar comida e ninguém me vê. Você já está sendo orgulhoso. Então, nós vimos que os homens não podem ser salvos por suas obras. Eles são completamente incapazes disso. E diante dessa incapacidade moral humana, a Bíblia nos mostra que o homem pode ser justificado, ou seja, considerado justo, somente pela fé em Jesus. É a doutrina que vocês devem ter aprendido na semana passada, da justificação pela fé. E a fé, em termos bíblicos, não é simplesmente o ato de acreditar. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que acreditam na existência de Deus, mas não necessariamente são justificadas. A fé, em termos bíblicos, é uma postura de você crer absolutamente que Jesus é aquele que pode te salvar e entregar a Ele toda a sua vida, toda a sua mente, todo o seu coração e se arrepender de seus pecados. É reconhecer a sua condição e reconhecer quem Jesus é, a fim de você ser salvo. Isso que é a fé em termos bíblicos, não é simplesmente crença na existência de Deus. E como se dá esse processo de justificação? Eu já falei aqui outras vezes da dupla imputação. Os teólogos falam que esse processo ele ocorre por uma dupla imputação. Esse substantivo, imputação, é sinônimo de atribuir, de aplicar algo a alguém. E por que dupla imputação? O que acontece quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador? Ocorre uma dupla imputação, uma dupla atribuição. Em primeiro lugar, não necessariamente uma ordem cronológica, apenas para fim didático. Em primeiro lugar, Jesus ele é o Cordeiro de Deus que foi à cruz e sofreu a ira do Pai no nosso lugar. Ele sofreu essa ira não por causa de algum pecado que ele tivesse cometido, ele nunca cometeu pecados, mas sim por causa do meu e do seu pecado, por causa dos pecados dos eleitos dele, daqueles a quem ele se propôs salvar. Ele se tornou o bode expiatório, que nos termos do Antigo Testamento era aquele animal que carregava os pecados alheios e morria no lugar do transgressor. Então Jesus, ele recebe em si os nossos pecados e é punido na cruz. A punição que recairia sobre mim e você recai sobre Jesus na cruz. Ele é imolado como um cordeiro. Isaías diz, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos. Então essa é uma das partes da imputação.
Quando nós cremos em Cristo, os nossos pecados são atribuídos a Ele e punidos no seu próprio corpo. A outra parte da imputação ocorre quando a justiça de Cristo, ou seja, a sua perfeita obediência à lei de Deus, é transferida a nós. Cristo foi o único homem que cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus. Ele foi o único que foi aprovado, cumpriu de modo perfeito toda a lei do Senhor, e de modo que quando cremos nele, toda a sua justiça nos é atribuída. Assim, quando o Pai olha para nós, ele vê não os nossos méritos, mas os méritos de Cristo, os méritos de uma outra pessoa, os méritos de Jesus e a sua perfeita obediência. Dessa maneira, irmãos, o Evangelho ele nos revela que em Jesus os nossos pecados são punidos e a justiça de Jesus nos é atribuída. E é assim que nós somos justificados, nós somos considerados cumpridores da lei, embora não sejamos, por causa dos méritos de Cristo, por causa do seu sofrimento. Vamos ler então Romanos capítulo 3, que é um resumo dessa doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo ele trata da completa falência do ser humano em cumprir a lei de Deus e ao mesmo tempo mostra o que Deus propôs para nos salvar. Romanos capítulo 3, versículo 21. 21 a 28. Diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? O orgulho, no caso, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Certo? Então, apenas a fé em Cristo é o que nos pode justificar. Eu estava lendo um dia desses, eu botei até no grupo dos homens, um dos cânones da Igreja Católica do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, para quem não sabe, foi aquele concílio realizado logo após a Reforma Protestante como uma reação à Reforma. E nesse cânone afirma que aqueles que defendem que o homem pode ser salvo apenas pela fé em Jesus é anátema. Ou seja, eles comungaram os protestantes da Igreja Católica porque eles eram amaldiçoados, eles eram anátema porque eles afirmavam, com base na Bíblia apenas, que somente a fé em Jesus poderia salvar o homem. E esse, irmãos, é um dos pontos que nos faz crer que os católicos não são nossos irmãos. Eles não creem que apenas a fé em Cristo nos pode salvar. Eles acreditam que você necessita de obras, de cumprir certos sacramentos a fim de ser justificado, dentre outras questões. Mas esse é um dos pontos que nos leva a crer que não são considerados cristãos, embora eles se digam cristãos, porque a justificação é somente pela fé, não existe mais nada além disso. Se você acrescenta algo além disso, ou se você retira algo, você já perverteu a doutrina, você já criou uma heresia. Alguém tem alguma observação? Então vamos ler a última pergunta. Diz o seguinte, pergunta 64. Mas essa doutrina da justificação, no caso, não faz com que os homens se tornem descuidosos e ímpios? Não, pois é impossível que aqueles que estão implantados em Cristo, por verdadeira fé, deixem de produzir frutos de gratidão. Essa pergunta traduz uma das principais objeções à doutrina da justificação pela fé, que é levantada não só por não cristãos, como também por cristãos, certo? E que objeção é essa? Ela se baseia na lógica de que se o homem é salvo apenas pela fé em Jesus, isso significa, logo, que ele pode viver como bem entender, visto que a sua salvação não depende do que ele faz ou deixa de fazer. Porém, todo o Novo Testamento deixa claro que o Evangelho tem por propósito não apenas levar pecadores a Cristo, mas também fazê-los mais parecidos com o próprio Cristo. Percebam que não é só uma questão de ser livrado da ira e da condenação divina, mas é também ser transformado à imagem de Jesus.
Em outras palavras, nós somos salvos para viver em novidade de vida, algo que a Bíblia vai chamar de santificação. No capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo trata da questão da graça superabundante. E era comum que em suas cartas o apóstolo Paulo ele criasse um personagem imaginário que levantaria objeções contra os seus argumentos. É uma técnica literária chamada diatribe, e ele levantava um argumento contrário aos seus argumentos e já respondia, já rebatia esse argumento que eventualmente poderia ser levantado contra aquilo que ele estava ensinando. E lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele antecipa uma questão que é a seguinte. Imagine que alguém falaria para Paulo: Paulo, se quando o pecado era abundante, a graça superabundou, então por que nós não podemos viver pecando para que a graça abunde cada vez mais? Então veja a resposta do apóstolo Paulo lá no capítulo 6, Romanos 6, 1 a 4. O apóstolo Paulo responde a esse questionamento. Romanos 6, 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então percebam, o mesmo apóstolo Paulo que trata extensamente da justificação nos primeiros capítulos, do 1 ao 5 ali, agora vai falar que a justificação não é um salvo-conduto, não é uma carta branca para alguém viver pecando, porque o indício de alguém que foi salvo é andar em novidade de vida, certo? Então, ser salvo sem méritos não implica viver de qualquer forma. E veja uma questão interessante da resposta. Não, pois é impossível que aqueles que estão implantados em Cristo por verdadeira fé deixem de produzir frutos de gratidão. Vejam, é impossível que uma pessoa convertida de fato, alguém que foi salvo verdadeiramente, não produza frutos de gratidão. Se uma pessoa se julga salva, mas não está sendo santificada, se ela é convertida supostamente há anos e não vê uma mudança real na sua conduta e no seu caráter, essa pessoa deve se questionar se realmente ela é salva, porque é impossível que um salvo não produza frutos de gratidão. E essa questão de se julgar convertido, mas não ser, é algo que o apóstolo Paulo trata em Tito, capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte, Tito, capítulo 1, versículo 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, esses infiéis que ele se referiu, os impuros e infiéis. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Então perceba que o apóstolo Paulo adverte sobre pessoas que professavam a Cristo com a sua boca, mas o negavam com as suas atitudes. Em outras palavras, é possível que alguém conheça a Cristo com o seu intelecto, mas com as suas obras mostre que não é de Cristo. Uma pessoa pode estar na igreja durante anos, durante toda a sua vida, se dizer cristã, professar a Cristo com a sua boca, saber os louvores e mesmo assim não ser convertido, porque as suas obras denunciam a sua impiedade. É isso que o apóstolo Paulo trata em Tito, capítulo 1, versículo 16. Agora percebam que nessa mesma epístola, o apóstolo Paulo vai reforçar que um cristão é alguém chamado para as boas obras. Vejam o que ele diz lá no capítulo 2. Tito 2, versículo 13 a 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então percebam que o apóstolo Paulo ele reforça que um cristão é alguém que necessariamente vai produzir frutos, é alguém que necessariamente vai praticar boas obras. Cristo, ele diz, se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Capítulo 3, de Tito ainda. Versículo 1 a 8. Ele é mais extenso, eu vou ler. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Aqui está falando para Tito admoestar os cristãos daquela igreja. Que a ninguém infamem,
nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, certo? Então, aquele argumento que as pessoas constantemente levantam contra a justificação, falando que ela é uma carta branca para o pecado, não se sustenta diante de vários textos bíblicos. Nas epístolas, no Novo Testamento, uma pessoa é justificada pela fé e ela vai produzir frutos de gratidão, ela vai ser santificada ao longo de sua vida. Então, quando você falar dessa doutrina da justificação para alguém, e naturalmente as pessoas levantam essa objeção, você fala isso: olha, irmão, esse texto aqui mostra que alguém é justificado e essa pessoa vai se aplicar a boas obras, essa pessoa vai produzir frutos de gratidão, essa pessoa não vai viver uma vida desleixada, ela vai se prestar, se lançar a cumprir os mandamentos de Jesus. O próprio Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Alguém tem alguma coisa a falar? Então vamos só fazer uma breve recapitulação. Nós vimos que as boas obras são algo que apenas os cristãos praticam, porque a intenção é glorificar a Deus. Os homens, embora pratiquem boas obras, tenham boas práticas, nós podemos até chamar boas obras, se entendemos que não se trata do mesmo sentido bíblico. Os homens podem praticar boas obras, não no sentido bíblico, mas não são obras que são agradáveis do ponto de vista de Deus. Suas obras são reprováveis porque são pecaminosas. Não têm a intenção de glorificar e honrar a Deus. E o homem, justamente porque não cumpre a lei, justamente porque ele descumpre ela constantemente, não pode ser justificado por suas obras. É por isso que ele necessita de alguém que cumpra a lei em seu lugar e atribua a ele essa justiça. E essa pessoa é Cristo. Cristo nos imputa a sua justiça, de modo que nós somos considerados justos diante de Deus. E essa doutrina não nos deve levar a crer que nós podemos viver desleixadamente. Nós devemos viver uma vida santa, transformada, nos aplicar a boas obras, como diz o apóstolo Paulo aqui na epístola a Tito. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro tudo? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos terminar orando, irmão. Pode se colocar de pé? Senhor Deus, bendito e eterno, obrigado, Senhor, por esse dia, pelo dia do Senhor, um dia de descanso devocional. O Senhor nos concede o dom da vida, nos faz despertar do sono, cuidou de nós enquanto dormíamos, nos deu saúde, condições de estarmos na Tua casa, reunidos com nossos irmãos. É um grande privilégio para nós, Senhor, te servir, é a honra da nossa vida, não é enfadonho, não é cansativo. Pelo contrário, Senhor, nós somos gratos, nós nos sentimos privilegiados, nós te louvamos por termos sido escolhidos pelo Senhor para estarmos aqui, não há lugar melhor para estar, nós queremos te agradecer. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie em todas as atividades que nós iremos realizar hoje, que possam ser de fato boas obras, que o Senhor possa inclinar o nosso coração na Sua direção, Senhor, de modo que possamos te adorar como convém. Que as palavras, Senhor, que foram ensinadas pelo Teu servo nessa manhã, possam encontrar no nosso coração um terreno fértil para produzir frutos de vida e de paz a 100 por 1, e isso também para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.